É muito bom, é maravilhoso continuarmos a nossa sequência de estudo da Bíblia Sagrada. Você está bem? Os desafios têm sido grandes. Pode ter certeza que quando nós nos aproximamos de Deus, existe o inimigo de nossa vida, o inimigo de Jesus, que Ele não gosta. E muitas vezes aparecem desafios, aparecem provações, mas independente das circunstâncias em que você estiver, saiba de uma coisa: o inimigo é vencido. Jesus já lutou por você, já morreu na cruz, a sua salvação já está paga. Independente das circunstâncias, louve a Deus e ore. Peça para Deus que fortaleça a sua fé. Busque a presença do Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo, Ele está aqui, Deus está aqui, Deus Espírito Santo está aqui para te ajudar a confiar nele, para te ajudar a permanecer fiel, para te ajudar a obedecer os ensinamentos bíblicos, para te ajudar a não desistir, para te ajudar a ficar perto de Jesus, até naqueles momentos em que nós não compreendemos, os momentos mais tristes de nossa vida. Jesus está conosco, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Então, não desista, estude a Bíblia, obedeça os seus princípios, se apegue com Jesus, peça para o Espírito Santo não deixar você esquecer de estar ao lado de Cristo, te dá poder para ficar perto de Cristo, te dar entendimento, te ajudar a orar mais, a ler a Bíblia e compreendê-la e obedecê-la. Peça para o Espírito Santo te ajudar a falar de Jesus para todas as pessoas. Peça para Ele salvar a você e ao seu lar. Jesus está disposto. Ele te ama mais do que o que você imagina. Hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso. Jesus, Ele nos ensina na sua sagrada Escritura sobre a vida eterna. E o estudo anterior, vamos lembrar? Nós aprendemos sobre a volta de Jesus. Ela vai ser visível a todo olho humano. Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus com todos os anjos tocando trombetas e todo olho verá, o mundo inteiro vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse dia, as pessoas que ficaram vivas e que não passaram pela morte vão ser transformadas no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que essas pessoas, elas serão transformadas e elas se tornarão incorruptíveis, significa que elas se tornarão santas, como Deus quando Ele criou o primeiro ser humano, que Ele criou, Adão, à semelhança dele. Essas pessoas serão glorificadas e serão elevadas ao céu para encontrar-se com Cristo e com os santos anjos. E aquelas pessoas que morreram confiando em Cristo, obedecendo os seus ensinos e sendo fiel a Cristo, como Ele é fiel a nós, essas pessoas vão ser ressuscitadas. Jesus vai chamar essas pessoas pelo seu nome e vai trazê-las à vida perfeitas. E elas então também serão elevadas ao céu para encontrar-se com Jesus. Esse foi o nosso estudo, a bendita esperança, a volta de Jesus. E agora nós vamos estudar a Bíblia. E antes, nós precisamos falar com quem? Lembram-se? Com o autor, aquele que inspirou a Bíblia Sagrada, que inspirou os profetas a escreverem a mensagem divina em linguagem humana.
é o Espírito Santo que está aqui conosco, que veio para cá. Jesus mandou ele vir quando Jesus subiu ao céu. Vamos falar com ele? Vamos falar também com Jesus? Vamos falar também com Deus o Pai. Querido Deus Espírito Santo, nós estamos abrindo a Tua palavra, precisamos de sabedoria para compreendê-la. Querido Jesus, vem estar conosco. O Senhor é o nosso Salvador. Vem nos ajudar a compreender as mensagens aqui deixadas tão puras e santas para nós. Querido Deus Pai, vem ouvir e atender a nossa oração, porque Jesus morreu por nós. Ele deu a vida, Ele viveu a vida perfeita em nosso lugar. Nos ajude, ouça e responda a nossa oração neste momento, por sabedoria e entendimento da Tua palavra e coragem e poder para obedecê-la. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém e amém. Jesus e a vida eterna. Quem criou o ser humano? Gênesis, capítulo 1 e verso 27. Gênesis, capítulo 1 e verso 27. Vamos ver aqui quem criou o ser humano. Achei. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem criou o ser humano foi Deus. E Deus criou o ser humano à sua imagem. E Deus criou o homem e a mulher. Que coisa mais linda! Muito bem, vamos continuar. A vida humana não veio pelo acaso. Deus criou. Como o Senhor deu vida ao ser humano? Como foi? Lembram-se que as demais coisas da natureza foram criadas pela palavra de Jesus? Ele falou e logo as coisas passavam a existir. Agora vamos ver o ser humano. Gênesis capítulo 2 e versinho 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor sabe que todos os componentes que existem na terra também tem no nosso corpo. Deus criou o homem do pó da terra. Ele formou ali um barro e com as suas mãos ele formou cada detalhe do corpo do primeiro ser humano. E depois, o que Deus fez? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E aquele homem, que era um boneco de barro, quando ele recebeu o fôlego de vida de Cristo, ele se tornou um ser vivente. Em algumas traduções, uma alma vivente. Você já viu uma alma hoje? Está vendo agora, eu e você. Alma é um ser vivente, é uma pessoa viva. Uma pessoa viva, um ser vivente, uma alma vivente é formada por dois componentes: o pó da terra e o fôlego de vida, o sopro que foi Deus quem deu e que em várias traduções é chamado de Espírito, o fôlego de vida. É isso. Essas duas coisas juntas formaram uma pessoa viva. A Bíblia não ensina que existe duas partes no ser humano, que quando uma pessoa morre, sai um espírito vivo
de dentro dela e fica por aí vagando, e sabendo do que acontece, e vindo conversar com os que estão aqui. A Bíblia não ensina. Vamos continuar o nosso estudo. Muito bem. Então, o Senhor deu vida através de 2 componentes: o pó da terra e o fôlego de Deus. Você sabe o que é a morte? Eclesiastes 12 e verso 7. Vamos ler? Eclesiastes, capítulo 12 e verso 7. O que é a morte? A Bíblia nos ensina tudo. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito, o fôlego, volte a Deus, que foi Ele que deu. Pronto. Isso é a morte. Quando uma pessoa morre, o fôlego sai, para de respirar. O fôlego de vida pertence a Deus, então ele fica com Deus. E o pó, a parte que era barro, volta para o pó, que foi de lá que Deus formou o ser humano. A morte é a separação dessas duas coisas. Separou, acontece a morte. Não existe morte, vida eterna após a morte, se não for através da volta de Jesus. Porque Ele é o dono da vida eterna e Ele é que nos vai devolver o Espírito, o fôlego de vida, que é só nele que existe, a fonte de vida. A Bíblia é linda. Vamos continuar? Muito bem. Qual era? Vocês perceberam uma coisa aqui? Que aconteceu o inverso? Na criação, Deus junta o pó, o fôlego de vida e forma o ser vivente. Na morte, ao contrário, separa o pó, o fôlego de vida e acontece a morte. Pronto. Agora, qual era o plano de Deus para o ser humano? Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então, Deus deu essa ordem. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para viver. Ele não criou o ser humano para morrer. O plano original de Deus é que o ser humano vivesse para sempre e eternamente como Deus, para sempre. Jesus nunca teve plano que alguém morresse de forma alguma. Mas lembram-se que nós estudamos que Deus criou o homem e a mulher com livre arbítrio, assim como os anjos. Ou seja, nós temos a escolha. Pense bem. Então nós já sabemos o que é a morte. E agora nós sabemos que o plano de Deus é que nós não morrêssemos, mas a escolha de nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi errada. Porém, graças a Deus, nós já estudamos sobre a salvação. Jesus veio e pagou o preço, morrendo no nosso lugar. E hoje nós temos a certeza da salvação e da vida eterna, quando nós escolhemos ficar do lado de Jesus. Isso você já sabe, já aprendeu. Tudo bem? Essa escolha tem que ser feita todos os dias. Se eu morrer hoje, para mim, Jesus já voltou. Depois que morre, não há mais tempo. Está selado. De que lado você ficou?
Cada pessoa escolhe o lado que fica, ou da morte eterna ou da vida eterna. Eu sei que você já escolheu da vida eterna. Agora, será que a Bíblia explica assim, um pouquinho mais detalhado o que os mortos sabem? Ah, porque fulano morreu e agora ele está em outra dimensão e ele está vendo o que eu estou passando aqui. Morto sabe de alguma coisa? Será? Eclesiastes de novo, capítulo 9, 5, 6 e 10. Eclesiastes, depois de Salmos, por ali assim. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Eclesiastes 9, capítulo 5, verso 6 e 9, desculpa, Eclesiastes capítulo 9. Acho que você já achou primeiro que eu. Pronto. Capítulo 9, versos 5, 6, depois o 10. Vamos lá. Porque os vivos sabem que vão morrer. Com certeza, todos nós sabemos. Mas os mortos sabem do que mesmo? Leia aí na sua Bíblia, leia. A minha diz assim, ó. Não sabem de nada. E não tem nenhuma recompensa para receber. Porque a memória deles jaz no esquecimento. Acabou. Verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles, não existem mais. Então, se alguém falou para você que vai puxar o seu pé quando morre, esquece isso. Morto não faz nada. Acabou, não existe mais. Morreu, morte, acabou. O pó voltou para o pó. E o fôlego de vida é de Deus. Pronto. Não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Acabou. Eles não têm mais parte alguma em nada que se faz debaixo do sol. Não precisa se preocupar com morto, ter medo de morto, ter preocupação do que vai acontecer, porque a alma do morto não existe. A Bíblia ensina que isso não existe. Vamos ler o verso 10? Olha que conselho lindo da palavra de Deus. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, o que você tiver para fazer é enquanto está vivo. O que você tiver para fazer com alguém é enquanto ela está viva. O que você tiver para fazer é enquanto você está vivo. Depois que morre, selou, acabou. Perante Deus, o seu destino, ou seja, a sua escolha já está confirmada. Ou vida eterna ou morte eterna. Morto não volta aqui, morto não fala, não existe uma alma que sai de dentro do corpo e que vai vagar, reencarnar. Não existe, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala sobre ressurreição. Ressurreição. Vamos continuar o nosso estudo então? Qual foi a mentira da serpente? E como é que essa mentira se repete até hoje? Gênesis 3, verso 4. Gênesis, capítulo 3 e verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. A mulher tinha acabado de falar para ela. Deus disse que se a gente comer daquele fruto, nós vamos morrer. A serpente falou: não, vai morrer não. É certo que vocês não morrerão. Totalmente contra o que Deus falou. Sabe, misturar a verdade com a mentira é estratégia maligna, é estratégia do mal, é estratégia de Satanás. Ele gosta de colocar dúvidas e ele gosta de confundir a mente. Por
Por isso que ele falou assim com Eva: é certo que vocês não morrerão. Essa é a antiga mentira de Satanás. Mas ela não ficou lá no Jardim do Éden, ela continua até hoje. E essa mentira, ela está em doutrinas modernas, como a imortalidade da alma, a reencarnação e outras crenças de cunho espiritualista. Esta mentira está sendo hoje colocada na mente das pessoas de todas as fases e de todas as formas, na mente das crianças, jovens, adultos, idosos, através de muitas formas. Mas a Bíblia é a única base, é a única fonte pura, água pura e cristalina de verdade. E a Bíblia nos ensina que existe sim a morte eterna. Existem dois lados para nós escolhermos. E que a vida eterna não é recebida no ato que a pessoa morre. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o espírito, que é o fôlego, volta para Deus, que é o dono da vida. E quando que ele vai devolver para nós? Quando que ele vai nos dar a vida eterna? Na reencarnação? Não existe. Não existe reencarnação na Bíblia. Existe, sim, ressurreição. É assim que a palavra de Deus ensina. Abra sua Bíblia e estude. E você vai compreender, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Vamos continuar aqui então? Muito bem. O que é alma e o que acontece quando a pessoa morre? Nós já vimos, mas a Bíblia tem mais explicações. Ezequiel 18, 4 e 20. Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20. Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20. Diz assim, aqui: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Em algumas traduções diz assim: eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora vamos ler o versinho 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Muito bem. Será que eu li o versinho que eu tinha falado? E às vezes a memória dá uma falhadinha, li certinho. Então, aqui, em muitas traduções, no lugar da palavra pessoa, está a palavra alma. Por isso que, em muitas versões bíblicas e no termo hebraico, na língua original na Bíblia, a palavra é nefesh. Nefesh é traduzido por alma. E essa palavra nefesh significa ser vivente. Ou seja, o pó da terra com o fôlego da vida formou uma pessoa viva. Pessoa. E aqui diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, a pessoa viva, ela morre. Aqui não diz que as almas serão eternas. Não, a morte é certa. Alma significa pessoa viva, e a pessoa viva que pecar, essa morrerá. Se ela não escolher a Jesus como seu Salvador, ela vai morrer eternamente. Se ela escolher a Jesus como seu Salvador, obedecê-lo e ser fiel a Ele, ela vai receber das mãos de Cristo
a vida eterna quando Jesus voltar através da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ser ressuscitados pela palavra dele. Amém? Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Muito bem. Continuando o nosso estudo. Devemos consultar os mortos? Falar com morto? Deuteronômio capítulo 18, 10 e 11. Deuteronômio capítulo 18, versinhos 10 e 11. Deuteronômio capítulo 18, versinhos 10 e 11. Aqui diz assim: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. A Bíblia proíbe qualquer uma dessas práticas. Se o morto não sabe de nada, por que consultar o morto? Por quê? A Bíblia diz que não é para consultar os mortos. Mas então, por que tem pessoas que vê e fala com a pessoa que morreu? A Bíblia nos ensina também que Satanás, ele se transforma. E ele vem para falar com essas pessoas. Uma vez o rei Saul, que era o rei do povo de Deus, abandonou a Deus. E quando ele viu que Deus não estava mais lhe abençoando nas guerras e que ele ia perder o reinado, ele entrou em desespero e ele foi consultar uma feiticeira. E ele disse que ele queria falar com o profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha morrido. E o profeta Samuel veio falar com ele. Mas a Bíblia diz que não era o profeta Samuel. Era o próprio inimigo. O próprio Satanás, ele se transforma quando as pessoas acreditam para enganar e confundir as pessoas. Ele consegue imitar a voz, ele consegue se transformar naquela pessoa. Quando ele veio tentar Jesus, ele se transformou em um anjo muito parecido com o anjo de luz. Jesus soube que não era o anjo de Deus por causa de uma palavra. Quando ele disse assim: se você for o Filho de Deus, nenhum anjo de Deus teria dúvida e colocaria a palavra "se". Quem estuda a Bíblia e quem vive em comunhão com Deus jamais será enganado pelo inimigo. Estamos quase chegando ao final. Quando Jesus vai restaurar para nós a vida eterna? Quando? 1 Coríntios 15, 21 a 23. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 a 23. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 23. Quando que Jesus vai restaurar a vida eterna? Olha que coisa linda! Vamos ler. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai nos dar de volta a vida eterna. Ele vai chamar você pelo seu nome e você vai abrir os olhos e você vai ver, sabe quem que você vai ver primeiro? O rosto de quem? De Jesus. Eu quero nesse dia acordar, porque Jesus, ele considera a morte como um sono. Ele disse: Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. E ele ressuscitou Lázaro para mostrar para você e para mim que ele tem poder para ressuscitar e que ele vai ressuscitar-nos. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar-nos, a nós e a todos os nossos queridos. Continuando aqui, chegando ao final, em sua ressurreição, Jesus venceu a morte. E ele anulou para sempre a possibilidade da morte eterna para os seus filhos. Sabe, como resultado da vitória de Jesus, os seus fiéis seguidores
serão ressuscitados na sua segunda vinda. Eu quero acordar, quero ver você, quero ver primeiro a Jesus, depois a você, quero abraçar e quero dizer, como diz a Bíblia, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E aí sim, nós viveremos para sempre e eternamente com o nosso querido Jesus. Nós vamos ser ressuscitados como Ele e viver com Ele por toda a eternidade e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos porque o Senhor é o dono da vida eterna e o Senhor devolveu para nós a possibilidade de vivermos eternamente quando o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor vai ressuscitar todos os seus fiéis seguidores e nós estaremos vivos para sempre, juntos de Ti, livres do mal, para sempre e eternamente. Venha abençoar-nos, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude a Te seguirmos, para podermos viver com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e suplico. Amém, amém e amém. Vamos adorar a Deus? Vamos louvar a Jesus? Vamos lembrar um pouco sobre o nosso novo lar, o nosso lar eterno que nós teremos com Jesus? Esta música fala sobre isso. Então vamos cantar.
Amém? A Bíblia diz que lá nós plantaremos nossas vinhas, construiremos nossas casas, essa terra será renovada e lá o leão se deitará com o carneirinho e uma criança pequena os guiará. Eu quero viver nesse lar, a vida eterna ao lado de Cristo, e sei que você também quer. Até o próximo estudo.